programa de hoje, a gente escolheu para tratar o tema de responsabilidade por produtos defeituosos no Brasil, né? Aqueles que são comprados no Brasil. E aí, o que que é isso? Vou numa loja, comprei um produto, né? Seja ele qual for, liquidificador que seja. Aí ele vou ligar e ele tem um problema, não funciona ou não funciona devidamente. E aí, que direitos que a pessoa tem, né? É sobre basicamente isso. E aí, que prazos que a gente tem que obedecer, né? O que que realmente ela tem direito, né? O que que ela pode fazer, né, nesses casos. Então, é sobre isso que a gente vai abordar hoje, né? Claro que essas relações inicialmente eram tratadas pelo Código Civil. E aí, com o tempo, se entendeu por fazer o Código de Defesa do Consumidor, em 91, entrou em Uma vigor, né, legislação específica. específica para esses casos, né? Se viu que necessitava, né? Porque talvez o Código Civil era mais genérico para isso, então tinha muitos detalhes assim de questão de consumo que não eram decididos assim tão claramente pelo código. E é interessante, Fabrício, te Uhum. cortando, o título, né? Responsabilidade por produtos defeituosos no Brasil, porque hoje em dia, parece bobagem, mas hoje em dia você compra de todo mundo, né? Com essas... Sim, tem compras internacionais, né, de aplicativo. Que o Código de Defesa do Consumidor já não se aplica. É. Só uma curiosidade, achei. E aí, claro, eles trazem aquela questão da responsabilidade objetiva, né? Que é, eu não preciso demonstrar a culpa do fornecedor lá, ele vai responder independente de culpa, se ele teve culpa no porque o, No o produto defeito. não funcionou, né? E aí isso basta ter Ter o tido o defeito. problema e aí ele já vai depois. E aí eu tô evitando defeito e vício Sim. porque o código, quando ele de defesa do consumidor, quando ele traz isso, ele faz uma distinção entre vício e defeito, né? Claro que a gente fala defeito De forma de geral. forma geral, né? Mas é só para alertar, porque a gente invariavelmente vai falar vício ou defeito e ele tem um efeito diferente, digamos assim. E aí, o que que é vício? O vício é esse realmente o problema de não ter funcionado, né? Eu botei ali o produto para funcionar e ele não funcionou. Isso é um vício do produto. Mas se eu botei o vício e ali não funcionar, ele teve um mau funcionamento, digamos assim, e ainda trouxe prejuízos a mais para mim, esse é um defeito, pela definição do Código de Defesa do Consumidor. Então, o defeito é algo mais amplo, né? Seria todo defeito pressupõe a existência de um vício, mas todo vício não pressupõe, não, o contrário não é verdade, né? Então, pode haver o vício sem defeito, mas o defeito necessita de um vício, que é esse mau funcionamento do produto que se comprou. E eu trago só para a gente ter isso presente, né, essa distinção, porque no código vai se tratar de forma diferente, né? E aí, assim, vamos lá, o que que tem de vícios, né? Tem dois tipos de vício. O vício o aparente, aquele que tu, cheguei em casa, liguei e não funcionou. Tá vendo que tem um problema. E tem aqueles ocultos. Ele tem um vício interno que não é visível e que ele só vai aparecer com o tempo, né? Eu não sei de que existe esse vício, né? Porque eu usei, estava funcionando de forma razoável e aí eu só vou ver que realmente tem um problema futuramente, né? Quando esse vício oculto realmente aparecer. E aí, o que, que é interessante a gente falar aqui? De prazos, né? Para eu reclamar. Né? Quando é produto, vícios, né? Em produtos que a gente chama de não duráveis, eu tenho 30 dias para ir lá reclamar. Quando é vícios em produtos duráveis, né? O exemplo do liquidificador, aí eu tenho 90 dias para reclamar. E esse prazo tem que ser obedecido, sob pena de daqui a pouco eu não ter como cobrar mais esse meu Perdeu o direito. direito de pleitear alguma Claro indenização. que quando o vício é oculto, né, esse prazo começaria a contar no momento que Foi efetivamente detectado. surgiu, né, tu conseguiu detectar que tem aquele defeito, aquele problema. Então, mas é os mesmos 30 dias para não duráveis, 90 para duráveis. Quando tem não só o vício, mas o defeito, aí sim o prazo é maior, não é esses 30, 90, mas passa a ser 5 anos. É o prazo de prescrição para tinha reclamação lá e cobrar, que, ó, eu tive um prejuízo além
do mau funcionamento, eu tive um prejuízo, tal. Então, tem esse prazo de 5 anos. Até por isso mesmo é importante saber distinguir, né, Fabrício? Os dois, o eu vício sei- e o defeito, embora seja meio... Eu sei que parece técnico, né? E a gente tenta evitar aqui. Mas é Mas que é a gente importante. precisa fazer essa distinção para a pessoa também entender. Até porque daqui a pouco tu vai ver no geral, vai dizer, tem 5 anos para entrar com ação e tal, tem 5 anos para reclamar. Mas não é bem assim, né? Dependendo do caso, se é só um mau funcionamento ali, que não gerou nenhum outro problema, aí estaria dentro dos prazos de 30 ou 90 dias, conforme ser bem durável ou não. E em relação a esses prazos aqui, de 30 e 90 dias, é bom as pessoas terem o cuidado, porque o estabelecimento, ele conhece, se presume que conheça a legislação, e tem situações que eles ficam protelando com a pessoa, né? A pessoa vai lá, né, com o produto. Geralmente, o que a pessoa faz? Primeira coisa que ela vai é na loja onde comprou. Sim. E ali começa, né? Às vezes vai para assistência técnica, às vezes tu tem que entrar em contato com a assistência técnica pelo telefone, e aí começa, né? Eu sei, por isso que a gente cansa de passar por isso, né? Então, para a pessoa ficar, às vezes vai passando e pode acontecer de perder o prazo aí, e aí fica mais difícil, né? Tu comprovar que tu estava em tratativa, enfim. É importante tu ter também toda essa questão de Documentação e comprovação dele. ter a comprovação, né, documental aí essas questões assim do tipo, eu fui lá falar, mas eu não tenho nenhuma comprovação que fui lá falar. E de repente manda um e-mail também, entendeu? Ou entra em contato com o saque, via e-mail, alguma coisa que tu consiga provar que tu tentou essa via, né? Dentro do prazo, porque daqui a pouco é essa questão. E o importante, a gente fala de prazo, né, para a pessoa que porventura seja leiga e não esteja muito afeita a essas questões. Por que é importante o prazo? Porque a pessoa, ao perder o prazo, mesmo que ela tenha toda a razão do mundo, e se ela for pleitear, né, na justiça alguma indenização, alguma coisa, ou porventura, fora do prazo, o que muito provavelmente vai ocorrer? A loja, o fornecedor vai alegar a questão justamente do prazo. E aí, em sendo fora do prazo, vai acontecer que a gente chama que vai ser extinto o processo, porque mesmo que a pessoa tenha razão. Então é importante a gente falar da questão do prazo, que a pessoa, mas eu perdi o prazo, mas eu tenho razão. E não se afasta. Se ela perdeu o prazo, por mais razão que ela tenha, o juiz não vai conhecer no mérito que a gente chama da razão. E infelizmente, mesmo ela tendo razão, por essa questão do prazo, ela não vai poder pleitear um direito que ela teria, não é? Até porque o fornecedor tem pouco para alegar, digamos assim. Porque como a responsabilidade já é objetiva, em vários casos, então o que acontece? Ele já não tem como dizer que a culpa foi não foi minha culpa e tal. Então já começa aí. Então tu já vai te apegar a esses detalhes mais processuais, que é o prazo, né? Justamente. Então o cuidado principal, diria eu, até é o prazo, a pessoa atender para esses prazos que o Fabrício falou, né? Quer seja de 30, 90 dias, ou quer seja de 5 anos para casos mais defeitos em si, né? E é interessante, sim, claro que a gente está falando desses prazos aí, até para troca do produto que veio defeituoso, se ele tendo problemas, tendo esse vício. As lojas não são obrigadas a trocar produto que não veio com algum vício. Então, ela, às vezes, claro, eu loja, posso dizer assim, se não servir, tu pode vir trocar em 30 dias, tá? Muitas fazem isso, mas não é uma obrigação legal dela, né? Isso é uma liberalidade dela de dizer, estou abrindo, né, a minha loja vai fazer isso. É uma política da loja, digamos. Mas não é obrigado. É a política de troca, cada um. Se a loja resolver que não tem troca, não tem troca. Não tem. Claro, isso acontece muito, e as pessoas acham que tem direito. Isso é uma coisa que é corriqueiro, né? Não, mas eu ou me arrependi, ou eu tenho 7 dias, e aí confunde com 7 dias quando internet, feito pela internet. Tu tem esse direito de se arrepender, né? Quando a compra é na loja, tu não tem direito ao arrependimento. Sim, isso é importante. A gente já tratou, na verdade, né, em programas anteriores que estão ali no arquivo do canal da questão, mas é interessante, justamente é interessante isso aí, porque as pessoas confundem justamente isso aí. De comprar na loja física mas como tem direito de arrependimento,
direito de atendimento para as compras pela internet, compras que online. a gente tende a botar tudo no mesmo balaio, por isso que é importante eu fazer essa distinção, porque a gente... E as pessoas tendem a simplificar também na hora de falar, né? Essas questões de prazo e tal, tudo tem direito, tudo tem... Eu vou até falar agora, responsabilidade, todos são solidários, todos... Não é bem assim. Sim. Entendeu? Mas para fins de, talvez, didáticos, para facilitar, eles dizem, tudo tem responsabilidade solidária, é tudo... independente de culpa, responsabilidade objetiva e tal, só que não tem casos e casos, então é bom as pessoas saberem, né? Essas questões de prazo também, que tem para fazer essas trocas e que a empresa também tem para dar uma solução, então. Mas indo então já para essa questão de responsabilidade, aí vamos falar da responsabilidade por defeito, né? Que é aquela que é além do vício. Essa responsabilidade é objetiva e são responsáveis, tá? Todos da cadeia, fabricante, produtor, construtor e importador. O comerciante, ele não entra diretamente aqui, em decorrência desse defeito. Ele não entra diretamente aqui. Ele pode entrar, mas eles são responsáveis esses, tá? O comerciante passa a ser responsável quando esses demais, fabricante, produtor, né, não puderem ser identificados. Aí, para o consumidor não ficar no prejuízo, se colocou, então o comerciante vai ter que entrar. O comerciante, a loja. A loja, isso. A empresa, né? Vamos dizer que é o vendedor pessoal físico. Se o produto, por exemplo, for fornecido sem identificação clara dos demais envolvidos, né? Quem fabricou, quem produziu, quem importou, se não tem lá identificação nenhuma, a loja vai responder daí, pode responder também. E claro, se é um produto que daqui a pouco é perecível e aí foi o comerciante, né, a loja que não fez a conservação adequada do produto, bom, aí ele vai ter que responder, porque, né, e a culpa, no caso, foi dele realmente. Sim. Aí ele entra nesse rol aí dos responsáveis. Mas, para ver, quando é defeito, nem sempre é solidário, né? Nem sempre é todo mundo que entra. Por isso que é interessante fazer essa distinção. Eu sei que às vezes é chato, né, para quem não é técnico, mas é bom para a pessoa saber, né, para não sair... como tu falou, a nossa pessoa aqui sempre é tentar falar minimamente a questão técnica, que às vezes é chato para quem realmente assiste o programa e não tem o interesse na questão acadêmica, digamos assim, mas por vezes a gente é obrigado a falar que é ali que está a diferença, né? Então, às vezes é obrigado a falar a parte técnica, porque justamente é ali que tem as diferenças que o consumidor às vezes não sabe. E aí daí pela responsabilidade, então pelo vício, tá? Aí sim, aí entra a loja e o fabricante, né? São os responsáveis, né? Os fornecedores, respondem por esses vícios, tanto de qualidade ou de quantidade, né? Que torne esse produto impróprio para o consumo, ou disparidades ali nas indicações, né? De tamanho, de peso, uma série de mensagens ali que trazem ali, informações sobre o produto. Se tiver uma questão mal feita ali, mal informada, ele vai responder por isso. E aí, nesse caso, em geral, o que acontece? O fornecedor, ele tem aqueles 30 dias para resolver o problema. Ele tem esse direito, digamos assim. Como o fornecedor tem o direito de ser ressarcido e tal, ele tem esse direito de, em 30 dias, dar uma solução para aquela situação, aquele vício no produto. Ou seja, a lei possibilita ele se redimir, digamos assim, isso, em 30 dias. sem que... E aí, claro, se ele não resolver em 30 dias, e aí, claro, eu vou dizer aqui, em regra geral, depois eu vou trazer as exceções, mas em regra geral, se ele não resolver em 30 dias, aí o consumidor, o que pode fazer? Posso trocar por outro produto, igual ou equivalente, claro, se for equivalente, tiver diferença de valores e tal, eu posso querer esse ressarcimento, ou se for melhor, daí eu terei que pagar as diferenças. A restituição imediata do valor, do tipo, não quero mais, não perdi a confiança no produto, eu quero meu dinheiro de volta. Então, passados esses 30 dias eu posso fazer isso, claro que aí poderia pedir correção monetária também.
Ou dizer, o produto está com esse probleminha, mas é uma coisa que eu consigo usar ele mesmo com esse problema. Então eu vou querer, só que isso, né, ele não está 100%, então eu vou querer um abatimento no preço. Então são as hipóteses que a pessoa tem para, nesses casos, pedir aí, né, uma forma de reparação. Claro que esse prazo de 30 dias, é bom dizer que pode acontecer que a loja, as partes podem entrar num acordo. As partes podem entrar num acordo e dizer, não, vamos diminuir para 7, entre 7 e 180 dias, né? Pode ficar dentro desse prazo, mas tem que ser, assim, de ambas as partes, né? Tem que ser como um acordo. Não é a loja resolveu dizer que agora é 180, não. Na lei é 30. Se eu não concordo que seja mais que isso, não vai ser mais que isso. Eu, consumidor. Então, é bom dizer isso, né? Assim, que pode acontecer, mas depende de ambas as partes chegar nesse acordo. Quando é que não se aplica, né, esse prazo de 30 dias iniciais para a loja resolver? É quando a substituição das partes puder comprometer a qualidade ou característica do produto. Diminuir o valor ou se tratar de um produto essencial. Aí o que é produto essencial? Alimentos, águas, né, medicamentos, cuidados médicos, né, se for o caso de serviço. Então são produtos que eles consideram assim, essencial, então não vai esperar 30 dias para se resolver. Então já resolve na hora. Assim como a vício de quantidade de produto, né? Eu vou lá, compro um saco de arroz de 1 quilo, eu chego em casa e ele tem 800 gramas. Eu não vou esperar 30 dias para resolver. Sim. Não tem sentido, né? Tu vai resolver, já vai lá na loja vai pedir, ou tu vai pedir o abatimento, eu paguei 1 quilo, mas vocês me deram 800, eu quero o abatimento, né? Você me devolva essa diferença. Ou complementar o peso, tu me dá o restante do arroz que eu não recebi. Ou substituição, né? De repente é um problema no lote ou naquele saco específico, e aí tu recebe um outro saco, né, da mesma marca, modelo, essas questões todas. Aí tu trocaria. Ou ainda tu poderia pedir a restituição, né, do valor pago. Tá? Tipo, não quero, já não perdi a confiança, eu quero esse valor de volta. São essas hipóteses, né? Que aí, nesse caso específico, tu não vai esperar os 30 dias, tu vai pedir na hora, que não tem. Geralmente é com produtos assim, tipo esse liquidificador, né? Para manter o exemplo, claro, aí tu vai esperar os 30 dias para ver se eles resolvem, né? Se reparam esse vício que teve no. Mas nesses outros casos, assim, não tem por que esperar os 30 dias e aí tu já pode exigir imediatamente. É só para a pessoa saber que vai ter casos que sim, casos que não, que às vezes tu fica, tem que esperar 30 dias, outro vai dizer, não precisa esperar 30 dias, vai depender do caso. E aí a gente entra naquela questão, o que o fornecedor, né, poderia alegar para se eximir disso, né? Então, o que ele pode alegar? Que ele não colocou o produto no mercado, tá? Não, eu não comercializei. Ainda que esteja lá a marca e tal, eu nunca comercializei. De alguma forma chegou na mão do consumidor. Demonstrar que, na verdade, o defeito não existe, o vício não existe, né? Demonstrar, não, aqui foi só porque tu não fez assim, ou não fez assado, não ligou aqui, não ligou ali e tal, por isso que não funcionou. Ou ainda aí comprovar a culpa exclusiva do consumidor, né? Ou de terceiros que usou aquilo, para dizer, foi mau uso, né? Mau uso, que a gente fala. Tu fez de tal forma e não podia. Né? Ali no manual, claro, que aí tem que vir isso explicado no manual, como é que se faz o uso daquele produto específico. Né? O que pode e o que não pode, né? Sob pena de causar o vício. Então, basicamente isso, assim, essas seriam as alegações e, claro, aquela dos prazos que não teriam sido respeitados. Então, essas são as alternativas, digamos assim, para o fornecedor. Justamente o que tu falou, que é muito limitado a defesa, digamos assim, do fornecedor ou da loja em matéria, especificamente, são essas aí que tu falou. Pô. Fora isso, só o prazo, porque senão é muito difícil, né? Sim. Bom, assim, para o consumidor, o que recomenda que o consumidor faça, né? O que a gente pode recomendar? Comprou um produto, guarda a nota fiscal.
Hoje em dia tá um pouco mais fácil porque elas são eletrônicas, né? Então tu recebe elas por e-mail. Arquivo. Mas recebendo ela fisicamente, guarda a nota fiscal. Teve o vício, foi lá, pediu, né, para que se fosse consertado, pediu a troca, guarda o número de protocolo dessa reclamação que tu fez, de preferência, se tiver um site, alguma coisa, faz, se tiver um e-mail, faz por e-mail também, não estou dizendo que não possa ir lá e reclamar, mas se não te trocar na hora, faz a reclamação por e-mail, né, algo que possa ser registrado, se tem um contato lá hoje em dia tem aplicativo de troca de mensagem, faz também, desde que tu tenha algo concreto para demonstrar depois em decorrência de uma possível ação judicial que queira entrar, né? Mas é bom ter tudo isso registrado. Além da nota fiscal, é claro, para te dizer que realmente comprou tudo legalmente. Pode ainda, né? Se não quiser ainda entrar diretamente com ação judicial, procurar o PROCON, né? O próprio site do consumidor.gov.br, a gente já falou no outro programa, também faz essa intermediação para tentar solucionar. É uma forma, mas né, não é uma garantia que vai se solucionar, mas é uma tentativa a mais. E claro, aí depois ação judicial. E por isso que a gente faz aqui esse programa, para a pessoa ter noção do direito que tem. Onde é que eu posso pedir? Eu posso realmente pedir nesse caso? Não posso? Eu tenho esse direito? Não tenho? É aquilo que a gente conversou. Daqui a pouco tu acha assim, eu comprei o produto na loja, fui em casa, vi que não serviu, quero lá trocar. Aí fica naquela, não, mas meu direito consumidor, eu tenho direito, não é bem assim, né? Tu comprou, tu deveria ter visto isso antes. Sim. A loja não tem essa obrigação. Claro que a loja, por vezes, faz para não perder o cliente, acaba fazendo essa troca, mas não é a obrigação da loja. Né? Então, para evitar essas coisas e tu saber realmente o que tu tem direito ou não, é que a gente faz esse programa, para a pessoa ter essa noção, né? do que pode e o que não pode. Bom, basicamente era isso, assim, a gente tentei resumir. Eu sei que acaba a gente indo para alguma coisa técnica para poder explicar, né, para poder fazer essa diferenciação. Mas entendo que seja necessário também para a pessoa ir também criando essa habitualidade de saber, né, algumas coisas do que é, o que pode, o que não pode. Porque a gente vê muita coisa na internet, assim, genérica, e aí a pessoa acaba achando que dá ou que não dá, ou acha que está abarcado por aquele direito, daqui a pouco não tá. Então, uma série de coisas. Bom, e aí do programa de hoje era isso, né, que a gente tinha para tratar. E vou fazer aquele pedido final de sempre, que é deixa o like, né, se gostou do vídeo, curte, né, e compartilha, comenta também, daqui a pouco ficou com alguma dúvida, quer falar alguma coisa, uma experiência que teve com problemas com o produto, né, também. Se inscreva no canal, para nós é importante, a gente divulgar nosso trabalho, é importante ter quantos mais inscritos, melhor, mais a gente consegue alcance. E também nos siga nas redes sociais, né? Instagram, Facebook, TikTok, estamos em todos. E por hoje era isso.